Olá, estamos aqui, Flávio Lobo, que sou eu, com o Marcos Marchi. É Marchi mesmo que se diz, Marcos? É Marque. Marchi, desculpa. Aqui. Já errei o nome do Marcos. Marcos Marchi. Marcos Rogério Marchi, mas você não usa muito o Rogério em geral, né? O som fica melhor, né? Mais curtinho, fica mais É. fácil. Então, estamos aqui com o Marcos Marchi e vamos conversar sobre a técnica dele, sobre a visão que ele tem de várias coisas, mas uma visão centrada nesse método terapêutico que o Marcos criou e vem desenvolvendo, que se chama TAMI, Técnicas Aprimoradas para a Movimentação Energética. Eu conheci o Marcos há muito pouco tempo. O Marcos é professor de um casal de amigos muito queridos, de um casal de amigos meus de longa data e que já tinham me falado do Marcos algumas vezes e da última vez, para minha felicidade, eu realmente prestei atenção no que eles estavam falando, fui procurar o Marcos no YouTube, encontrei uns vídeos, achei muito interessante o que ele tem a dizer e muito interessante porque tem a ver com coisas que eu estou vivendo que muitas pessoas à minha volta estão vivendo também, que é tem a ver com a busca existencial, espiritual, cada um usa o termo que preferir, né? Uma busca por uma vida mais plena, por uma relação consigo mesmo, com o mundo, com os outros, mais amorosa, mais realizada, né? mais verdadeira. E o Marcos tem uma abordagem muito específica, né? Que até tem um nome, né? Que ele criou, então é algo que ele foi montando ao longo da vida a partir de vários estudos e práticas e experiências. E eu senti, fui rapidamente ao ouvi-lo, bateu muito com as minhas experiências e eu percebi que tinha uma coisa muito preciosa ali, tanto que quis logo conhecer o Marcos e fiz uma sessão com ele e confirmou para mim que as coisas que eu ouvi, que ele diz e tal, que realmente estão muito presentes na prática terapêutica dele. E antes de passar a palavra para o Marcos, eu pedi para ele se apresentar, falar um pouquinho mais dele mesmo, da trajetória dele e da Tami. E antes eu vou fazer aqueles pedidos de praxe para quem estiver assistindo que dê like, que compartilhe, que se inscreva no canal, que ajuda muito. Então, Marcos, se você puder fazer uma síntese aí sobre quem é você e como você desenvolveu essa sua técnica a partir de que estudos e experiências. Bom, olá, pessoal. Já apresentou o Marcos Marque, né? E, na verdade, é uma confusão. Eu vejo mais uma confusão de um trabalho com vida pessoal, né? Uma busca pessoal que vai se costurando junto com o trabalho, né? Eu comecei nessa área, né, há 2 décadas, né? Eu comecei na acupuntura. Uma insatisfação que estava no momento, vida acadêmica, né? Que trabalhava. E comecei o trabalho na acupuntura, mas não tinha a mínima ligação com isso, né? Mínima noção onde me ia levar. Por quê? Porque a acupuntura, para mim, era o quê? Uma técnica para tirador, uma técnica de tratamento que a gente chamaria de alternativo, que no momento parecia bem interessante, né? Mas aí vem uma experiência que vai além. Uma experiência que vai além. Chegou um momento que percebi que era mais do que um pontinho, e eles tinham muitas sensações que corriam pelo corpo, né? E essas sensações estão intimamente ligadas com o estado que a gente olha o mundo, que percebe o mundo. Porque eu achei que a transformação se faria no intelecto. Tanto é que na minha formação, a primeira formação acadêmica, né, eu acabei fazendo filosofia e acabei não mergulhando na filosofia, porque eu não conseguia entender onde ela podia me transformar nesse exato momento, né? Era mais uma visão, eu sempre via uma visão para fora, muita especulação mental. Aí quando entrei na filosofia oriental, no sentido desse olhar
eu chamo de taoísmo, né? Eu chamo de taoísmo porque são umas leis básicas aí, estão muito atreladas, muito ligadas, polaridade, yin, yang e tal, os conceitos dos modelos energéticos. E aí comecei a perceber que aquela filosofia tem uma correspondência prática, e não do jeito que a gente conhece. Só que o que acontece? Ela tem uma correspondência prática, mas ela não pode ser considerada tão objetiva. E aí, a partir daí, eu começo uma investigação que vão intercruzando outras linhas, né? Não sou especialista em uma linha, na verdade, né? Eu sempre falo, onde tem conceito de energia, onde eu vejo energia na prática, eu vou buscar, eu não tenho problema nenhum. Se você me falar assim, na igreja tal, lá tem um trabalho que aparece energético, e entender a dinâmica, não a estrutura, não o dogma que está em volta, mas a dinâmica do funcionamento, eu vou lá. Então, mas a linha mais forte que a gente tem hoje, que eu diria, é o taoísmo, a medicina chinesa, a medicina indiana, quando se trabalha com ela, o yoga, né? O yoga, enquanto prática, ela é interessante para se olhar. O que o pessoal chama hoje de neo-xamanismo, ou o próprio xamanismo, é uma interatividade com as energias da natureza de forma prática. Então, são 3 pontos que eu poderia, mas pode qualquer lugar. Por exemplo, aspectos de neurociência hoje que dá para trazer para a prática. Então, são vários elementos, mas nada muito dogmático, tá? Porque a ciência também ela pode ser dogmática, né? Uhum. É onde eu digo, isso vai me ajudar, isso eu consigo trabalhar com isso eu consigo fazer uma ponte aqui para implementar. Beleza. E aí foi se sistematizando. Então, o que a gente chama que eu chamo de o nome de TAMI, que é técnica aprimorada para a movimentação energética, é um nome que se dê para poder juntar todos esses elementos aqui. Então, ele não é uma novidade enquanto conceito. Talvez a novidade enquanto trazer para a prática para muitos, tá? Porque a gente tem umas técnicas sutis que elas são utilizáveis, né? Mas elas nem sempre estão ao alcance de todos. Uhum. Por quê? É muito dificuldade do conceito. Então, vamos pegar o quê? Vamos transformar isso aqui. O que dá para trazer para a prática? Onde todos podem experimentar. Qualquer um que quiser experimentar isso pode. Vamos sistematizar aqui. Então, não é algo tão erudito, mas é algo que, se você quiser experimentar, você pode. Essa é a proposta da questão. Uhum. E você além da TAMI, você dá aula também dessas outras técnicas tradicionais que de certa forma, te ajudaram a compor a TAMI, né? Você dá aula de acupuntura, né? Sim. A acupuntura, até hoje, eu continuo ministrando aula, né? Tem grupos que formam, né? Uhum. Tem outra escola, né? Mas sempre, hoje, não posso dizer que eu faço acupuntura no modo tradicional. Por quê? Porque ao tocar uma agulha com esse olhar, um ponto, né? Ou tocar a agulha como eu fazia no começo, 20 anos atrás, é totalmente diferente. Por quê? Porque eu falo que hoje eu trabalho com, que parece até slogan religioso, né? Trabalho com energia viva, né? Uma chamada religiosa. Mas é isso, porque a energia, às vezes eu vejo discursos, né? Sendo feito sobre energia, como se a energia fosse algo estático, né? A energia você tocou, é que nem a realidade, você tocou aquilo, ela já tem manifestação aí. Então, não tem como você estudar no livro apenas, não tem como você estudar ouvindo, você tem que estudar fazendo, né? Experimentando. Então, você percebe que você consegue literalmente não conversar a nível analítico, né? Cognitivo, mas a nível sensório, você pode conversar, dialogar como estivesse dialogando com uma pessoa, né? Isso me ajuda, e até hoje eu acabo não abrindo mão desse trabalho com a acupuntura, né? Por quê? Porque ela é uma ferramenta que, pela teoria, pelo conhecimento que se tem nesse campo, né? Ela ajuda e continua ajudando muito o meu desenvolvimento. Porque o TAMI não é uma coisa que está acabada, tá? É uma coisa que ele vem se desenvolvendo e se renova anualmente. Cada turma que passa tem um pedacinho novo, porque não está acabado. Eu acho que nunca vai acabar. Eu acho que vai para o infinito, sabe? As possibilidades são muito grandes. Sim.
E deixa eu te perguntar uma coisa, se você, eu não sei, né, vou fazer algumas suposições aqui, só me corrija no que eu errar. Mas assim, você recebe uma pessoa, como você me recebeu lá no seu consultório. Então tem lá uma pessoa que você nunca viu na sua frente. Eu imagino que talvez você já esteja tão, né, você praticou tanto, que talvez você nem precise ter conscientemente alguns mapas do tipo chakras, os pontos da acupuntura na cabeça, conscientemente, não sei. Mas quais, só para as pessoas terem uma ideia de quais são algumas referências do seu trabalho, quais são essas? Você diria que, por exemplo, o estudo dos chakras, o estudo dos pontos da acupuntura, tem mais alguns mapeamentos que, como você disse, na hora, na frente da pessoa real ali, que não é um mapa, né? Os pontos não estão todos no lugarzinho, não é assim. Mas, assim, quais são esses mapas prévios que você tem na cabeça quando você olha para uma pessoa como terapeuta? Então, essa é uma pergunta, né, uma colocação, vamos dizer assim, bem interessante, porque porque é muito comum se sobrepor áreas do corpo. Então, vamos pegar uma coisa que eu acho que dá para entender essa sobreposição. Nós temos aqui em cima do estômago, se você pegar pelo campo do conceito chinês, nós temos um ponto central, que é o vasoconcepção 12. É um ponto que se usa para tratar qualquer distúrbio do estômago, tá? Uhum. Bloqueio do jeito. Aí você vai para a visão dos campos dos chakras, é um vórtice que está ligado ao fogo e está ligado ao sistema digestório. Por quê? Está ligado a muita atividade quente que tem aqui. Se você pega um mapa, ou você pega um livro de neurofisiologia, você vai ver aí que tem um plexo nervoso, um plexo gástrico, que é uma atividade nervosa muito intensa. Então, todos eles vão dizer para você que aqui tem uma atividade energética grande, independente da linha. E eu sigo hoje esse olhar. Não quero saber exatamente. Você tem que. Porque quando você pega um modelo pronto, que atravessou a história, e ainda mais que virou um produto, a gente tem que ter clareza que virou um produto, ela começa a sofrer muitas especulações, e as especulações te levam para longe da realidade. Então, eu digo o seguinte: esse é um modelo, a gente tem uma estrada para caminhar. Né? Tem uma estrada, isso aqui é a estrada. Mas se você vier um pouquinho para o lado da estrada, você sair para a estrada e depois voltar lá na frente, a realidade da experiência é outra. Então, não vou negar essa estrada, dizer que é uma coisa diferente. Mas, por exemplo, é muito comum também você ter uma experiência, isso acho que em algum vídeo aí eu acabei falando, uma experiência de ameaça, de desconforto. O que seu corpo faz? Trava. Entra no processo de defesa e proteção ali. Ali vai ter um acúmulo energético, e algumas vezes esse acúmulo energético está fora de qualquer campo desse. Só que ali vai causar um bloqueio. A energia que parou ali, quando eu falo de defesa, ela precisa ser liberada e ela está fora do campo. Aí se você se preocupar demais, está no meridiano, está no chakra, está na cadeia muscular, está no sistema de fáscia, está no sistema neurológico, tem alguma terminação nervosa, a preocupação minha não é essa. Por quê? Porque a minha preocupação é: tem algo parado ali, identifico que tem algo parado e isso aqui está causando desconforto. Se a pessoa sentir a confiança, ter a entrega, ela vai sentir aquilo esvaziar e aí a sensação, nossa, que alívio. Uhum. Né? Essa. Então, tem esses modelos, mas não é e é o que eu falo para o pessoal. Isso aqui é um mapa, é que nem a gente pegar um mapa, que nem pegar o GPS, né? Pegar ali um Waze da vida. Você tem uma noção. Uhum. Mas se você não tem um conhecimento daquele território, você entra em fria. Que vai te levar para algum lugar, muitas vezes você vai te dar uma volta. Aí você diz: peraí, eu já tenho uma noção disso aqui, que eu caminho por aqui, mas está me mandando para lá? Por que eu vou perder tempo fazer isso? Você não pode fazer isso aqui. Então, e aí, para isso, o terapeuta, né, eu insisto muito com o pessoal, só tem um jeito de fazer isso, e não é conhecimento, se chama confiança. Né? E como você desenvolve a confiança? Fazendo e percebendo que é assim que funciona. Né? Isso é a grande questão. Tá. Bom,
eu vou agora para meio que acho que é a questão central, né? Pelo menos questão central para mim, quando eu pensei em já te propor essa conversa, a gente gravar e divulgar essa conversa, que é algo que eu poderia chamar, eu até estou pensando talvez dar um título para esse vídeo nessa linha, de elo perdido. Né? Elo Eu perdido. acho legal. É, elo perdido aonde? Eu tenho essa sensação. Não vamos falar de antropologia física nem nada disso, da evolução da espécie, um pouco, até vamos, mas assim, de outro jeito. Que é o seguinte, que é uma coisa que me interessa muito e eu sei que interessa muita gente que está perto de mim, que provavelmente vai ver, vai assistir ao vídeo, que é a velha e boa questão de quem faz práticas, por exemplo, neoxamânicas, por exemplo, com ayahuasca, mas muitas outras também, só estou dando um exemplo. Faz algumas práticas de expansão de consciência e nessas práticas tem experiências incríveis, tem experiências maravilhosas, deslumbrantes, espetaculares, né? Às vezes difíceis também, mas incríveis, interessantíssimas e fascinantes. E insights, né? Fica em estados, eu prefiro chamar de estados de existência do que estados de consciência, porque eu acho que é uma coisa muito plena e acho que estados de existência, de certa forma, diz melhor. Então, experimenta desses estados de existência. E aí volta para a sua vida. E aí tem essa coisa do elo entre esses momentos de grande luz, de amor, de insight, de compreensão de certas coisas e o resto da vida, né? E é até um clichê, né? Um clichê certo, um clichê que faz sentido em grupos, né, de ayahuasca, imagino que em outros grupos de técnicas de expansão de consciência, práticas, de dizer que, olha, a coisa começa mesmo quando acaba o ritual, né? Só que uma coisa é a gente dizer isso e a gente se dizer isso, e outra coisa é saber lidar com isso mesmo. E eu acho que o nível de... eu acho que eu vejo à minha volta muitas transformações, as pessoas vivendo coisas muito interessantes, né? Mas eu também vejo uma coisa, não invalida a outra, também vejo muita frustração no sentido da dificuldade, da percepção da dificuldade de juntar mais essas duas coisas, né? Esses momentos maravilhosos, as coisas que se percebe e se vive nesses momentos e a vida, na vida cotidiana, né? E quando eu ouvi você falar da Tami, foi essa a coisa central, que eu percebi assim, nossa, ele está falando disso, o que ele está dizendo é exatamente sobre esse tipo de coisa. Ele está apontando para maneiras da gente perceber a gente mesmo, perceber a nossa vida, os nossos momentos, os nossos estados de existência, de modo que a gente consiga fazer mais essa integração, que a gente fique mais, né, mais perto desses estados tão maravilhosos, né? Mesmo que a gente não esteja sempre em um estado maravilhoso, claro, mas a gente consiga se aproximar mais, tirar um pouco da nossa vida os estados muito antagônicos a esses, né? Que a gente consiga ser mais feliz, que a gente consiga caminhar e se transformar de uma maneira mais integral e efetiva. E então eu te pergunto, como é que você vê isso? Como é que você enxerga esse panorama de hoje, contemporâneo, de muita gente buscando, né, expansão de consciência, buscando transformação e enfrentando essa dificuldade que muitos chamam de integração, mas poderia ter outro nome? Então, isso é uma coisa que me cutucou muito e continua me cutucando, né? Por que estou falando isso? Porque no começo, eu vou contar uma historinha, acho que é mais fácil. No começo eu buscava técnicas efetivas, né? Hoje ainda existe é que eu falo que isso ainda, eu volto a insistir, né? Nós vivemos num sistema e o sistema, nosso sistema que a gente vive, ele depende de consumo. Ela é montada em cima do consumo. Isso eu já vi, né? Assisti uma palestra aqui que também partilha dessa ideia, né? Só que algumas vezes a gente pensa que o consumo ele está muito ligado a bens materiais, né? Mas hoje, se você olhar, o consumo
onde tem possibilidade de girar questão financeira, vai ter um produto, né? Então, se criou muitos produtos também dentro dessa área. Tá? E por que se criou esse produto? E vai se criar um produto cada vez mais efetivo, marqueteiramente falando. Quer dizer, eu vou resolver esse seu problema, Flávio, num dia. Eu já vi questões, tem um problema, eu vou usar essa expressão, você tem um problema, vou usar um termo oriental, karmático, né? Um problema karmático, mas em 2 minutos tá resolvido. Que é um produto que vende mais? Não tem, né? Só que na prática você pode ter até uma experiência dessa natureza momentaneamente. Nossa, uma confiança muito grande porque eu consegui. Aí eu faço uma pergunta muito simples. Qual é a minha responsabilidade, Marcos, ou Flávio, né? Eu vou falar por mim agora. Quando eu vendo um produto que, na minha experiência, né, desse tempo todo, que não existe essa estabilidade, essa forma estável, essa natureza que chegou num ponto você vai ficar. Até existe isso, né? Dizem que é dentro do hospital, que não é nada favorável, né, quando essa estabilidade chega. O ideal que você esteja aqui, né? Então, o que você olha na natureza é isso, essa instabilidade. Você vai no movimento de expansão, que é esse movimento mais eufórico, mas tem o movimento da contração. Né? Então, quando eu prometo para alguém de, olha, eu vou te levar no estado, e você vai ficar nesse estado de agora em diante, eu não sei de onde, tirando a ideia do produto, ou da falta. Eu também lá no começo, também não tinha essa inocência, achei que podia chegar com algum trabalho nesse ponto, né? Mas olhando na natureza, eu me pauto muito, até porque eu falo da visão taoísta, então eu poderia até ser chamado de espiritualista, mas não sigo nenhuma linha. Minha linha talvez seja observar esses fenômenos e perceber que o que acontece lá acontece aqui. Isso é o conceito de holístico, talvez. Então, como eu posso falar para você, os seus problemas desapareceram? Por quê? Porque se eu faço uma vez isso, eu fico empolgado e caio. 2, 10 vezes. Daqui a pouco, o pior do que não ter esperança é ter uma esperança falsa. Porque quando a esperança se apresentou como falsa, eu não acredito mais em nada. Aí eu queria um patrão. Então, eu acho perigoso. Então, no meu olhar, assim, eu não trabalho para se chegar nesse estado e manter esse estado. O meu trabalho é a propagação e entender o seguinte, que você vai ter esse momento, e pode se empolgar, pode curtir, mas tem que estar preparado que vem um encolhimento. Nesse encolhimento, que vem o trabalho propriamente dito dessa experiência. Eu vejo essas experiências como um vislumbre para você dizer, olha, pode ir para lá que tem, mas agora volta para casa e começa a trabalhar para chegar lá. Eles te mostram o céu, mas agora você vai para casa e começa a construir a escada para chegar no céu. E de vez em quando você entra nesse processo, por quê? Porque eu cansei de não conseguir mais encaixar aquele degrauzinho novo da escada, você não conseguir encaixar aqui. Eu faço uma nova experiência, coloco mais um degrauzinho. Então, ela essas experiências, esses momentos, eu vejo como momentos de você ter uma grande compreensão. E você volta para cá para continuar a construção. Então, normalmente, quem não tem um objetivo, que é o que eu chamo de eixo, né? Dentro do conceito aí, do signo taurino, um eixo central, né? Onde o yin e yang possa expandir. Se você não tem um eixo onde o yin e yang possa expandir, você vai fazer 10, 20, 100 vivências e não vai progredir. Por quê? Porque onde você vai materializar a experiência espiritual que você teve. A experiência espiritual ela só é válida quando você consegue materializar ela aqui nesse corpo físico. Senão, ela não é válida. Eu não vejo como validar. Ou você está esperando que essas experiências te recompensem no reino dos céus, mas eu prefiro dizer assim, é aqui que faz o trabalho. Eu acredito que o reino dos céus é no seu universo interno. Então, eu vejo isso com uma certa preocupação. Então, fechando a ideia aqui. Eu vejo isso com uma certa preocupação, por quê? Porque, de modo geral, a propagação desse olhar é interessante, mas ela pode gerar também uma dependência. E aí vira um vício.
Uhum. O vício é aquela coisa, toda vez que eu não consigo passar por uma situação, eu uso um mecanismo para fazer o quê? Eu uso o mecanismo para fazer a fuga. Uhum. Aí fica agradável, eu volto. Né? E aí eu caio, não é coisa nova, o budista vai dizer lá, a velha briga da aversão e da avidez. Né? Eu estou ávido por uma nova experiência e tenho uma aversão a voltar para a prática do dia a dia, e aí começa a se construir um sofrimento, por isso que é um embate que não vai a lugar nenhum. Né? Uhum. Eu queria te perguntar duas coisas. Uma do ponto de vista da pessoa, tipo, você está ali como terapeuta atendendo várias pessoas, né? E aí eu queria te pedir para você dar um exemplo, assim, uma descrição para as pessoas poderem entender um pouco melhor. Como é que você espera que a vivência da Tami, ela deve capacitar a pessoa para tratar de que modo essas oscilações, né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, que eu acho que vou começar por essa segunda, mas se você quiser começar pela primeira, fique à vontade, é assim, é do seu ponto de vista mesmo. Porque aí eu vou fazer uma breve descrição do que eu vivi lá sendo atendido por você. Então, batemos um rápido papo, eu disse, você me perguntou por que eu estava lá, né? Eu falei, foi uma coisa relativamente breve, e aí eu me deitei, né, para ser atendido. E imediatamente eu tive uma experiência já que eu achei muito interessante, porque na hora que eu deitei, imediatamente eu estava com a respiração num nível de profundidade que eu demoro para alcançar. Né? Então foi para mim uma coisa, eu falei, nossa, que engraçado. Parece que eu estou meditando há vários minutos. E foi imediato. Então, eu achei isso muito interessante. E aí, depois, e eu acho que esse início já disparou em mim a possibilidade de vivenciar aquele atendimento, aquele trabalho energético de uma maneira contemplativa. Eu não fiquei, a minha cabeça ficou muito calma, né? A minha mente ficou muito, muito calma. Eu via algumas coisas, mas eu não estava buscando coisa para ver, eu não estava querendo interpretar racionalmente o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo. Eu entrei num estado meditativo de cara, assim. E aí fiquei muito impressionado com o seu trabalho, né? Então, primeiro, eu queria te perguntar um pouquinho o que você pode dizer sobre isso. Como é que você, diante de um corpo ali, não é só o corpo, dentro da pessoa, né, tudo aquilo, como é que você consegue sentir esses fluxos assim de uma maneira tão incrível, sem usar aparelho, sem usar... Como é que é? Pergunta mais leiga impossível, mas é muito impressionante. Eu acho, essa pergunta ela vai me dar... Enquanto estava fazendo a pergunta, estava aqui pensando comigo e esse trabalho se desenvolveu por quê? Porque eu nunca sentia nada e não sabia o que era sentir. E aí eu ia para a literatura, de modo geral, pelo menos um tempo mais lá atrás, né? Alguns anos atrás, normalmente as propostas que tinham para perceber a sensibilidade era visual. Mas aí, olhando um pouco, o visual é muito cerebral ainda. Uhum. Né? Então, vai se desenvolvendo um nível de percepção. Esse visual não é todo mundo, que tem uma minoria que tem, e para treinar isso, muito tempo. E aí, como eu comecei a desenvolver, peraí, tem alguma coisa a mais aqui, eu não tenho muito bem essa ferramenta, ela foi se desenvolvendo, que é uma das ferramentas principais que é do Tami, que é o sentir. Mas não é o sentir emocional, é o sensório. Desenvolver, isso se desenvolve rápido, Flávio. Aqui os alunos, de modo geral, porque aqui eu tenho dois trabalhos, né? Um é formação, né, de pessoas que querem trabalhar com a técnica, tem a cabeça aberta para isso, né? No sentido de, olha, não é regra, não é receitinha, não é um produto que você vai poder replicar. Eu vou dar um curso online e todo mundo fala, não, tem que estar aqui, a gente tem no máximo 20 pessoas, né? E a gente vai acompanhando e desenvolvendo, porque alguma vez tem um equívoco no olhar. A pessoa sente, sabe que ela tem na cabeça que é outra coisa e ela deixa passar batido.
E é muito fácil de fazer isso, sabe? Isso você, e fazendo, vai percebendo por quê. Porque existe, no conceito que eu chamo de energia, tem dois pontos importantes. Tem uma energia que é uma energia mais volátil, que é um polo de movimento, que eu vou chamar aqui na visão chinesa, do Yin, do Yang. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, uma energia de atividade intensa, de adrenalina, está isso aqui, ó. É fácil de perceber. E tem outras situações onde a energia vai lentificando. Quer dizer, quando a energia lentifica, ela começa a perder velocidade, isso que é física, né? Ela começa a perder, encontrar resistência, perder velocidade, ela começa a ganhar forma. Aí muita gente que trabalha com o aspecto sutil não percebe a energia, porque ela não é energia manifesta, energia que chama em potência aí, né, que está acumulada. Só que quando você vai percebendo isso, você vai percebendo uma vibração muito intensa. E outro ponto, você vai percebendo que ali não tem vibração. Então eu chamo de cheio e vazio, você pode dar o nome que você quiser. E aí o que a gente vai percebendo? Que em alguns pontos de resistência ou de sofrimento, a tendência de energia é compactar. Ela ganha literalmente uma forma. Eu vou dar um nome aqui meio que poderia ser mal interpretado. Vamos chamar um tumor benigno, vamos dizer assim. Quer dizer, eu tenho aqui sob o espaço entre logo abaixo da pele, circulação no sistema linfático, eu tenho circulação sanguínea. E se você começar, de repente, alguma formação, uma glândula sebácea, vamos dizer assim, ali vai começar a dificultar a passagem, ou você comprimir uma raiz nervosa pode gerar dor, você comprimir um tendão pode comprometer o movimento, só que isso passa a ser visual pela imagem. Com o aspecto energético, essa forma já existe, ela já existe, só que ela ainda não ganhou forma para ser captada por uma imagem. Mas energeticamente a gente pode perceber. Então, quando ela está fazendo isso, a gente consegue mapear, mas é percepção direta, A única coisa, talvez, no diferencial que a gente tem no trabalho, a gente tem um método de avaliação para ver de onde vem esse bloqueio. Se ele vem de uma atividade mental, vem de uma atividade emocional, vem do próprio corpo físico, vem do próprio campo energético. Então, a gente é curioso, mas nada não é nada. Eu falo assim, a gente não trabalha com certeza, a gente trabalha com hipótese. A gente levanta a hipótese e começa a quebrar aquilo. Algumas coisas acontecem naturalmente a partir do momento que esse espaço se altera, né? Legal. Não sei se ficou clara essa ideia. Eu fui caminhando por um outro lado aí, mas eu tenho assim convicção de não existe, até hoje, quem entendeu e se dedicou na proposta. Eu falo que se dedicou por quê? Porque alguma vez a pessoa está fazendo 3 técnicas diferentes ao mesmo tempo. Então, não desenvolve nenhuma, né? É que nem o indivíduo que tem muito foco, né? Na verdade, não tem foco, né? 3 pontos de foco já não é foco, né? E aí você não chega a lugar nenhum. Aqui também é uma coisa, eu peço para quem faz o curso, não misture muita coisa. Não é que eu quero que a minha técnica seja única, não é isso. É que naquele momento que você está aqui, desenvolve isso, né? Quem se propõe a fazer isso, não tem ninguém que não desenvolveu essa percepção, essa ferramenta. Por quê? Porque ela faz parte, né, do ser humano, isso. Faz parte de todos os seres. É um elo perdido, o elo perdido que está se conectando de novo. Então, é muito natural isso. E aí eu acho que a gente começa a compreender essa energia real, essa energia viva que eu falo. Sim. Então, agora, e voltando então voltando não, mas assumindo agora a perspectiva da pessoa, não do terapeuta, de você mesmo, das pessoas que você forma, mas das pessoas que se beneficiam recebendo esse atendimento. Claro, cada uma vai ter lá suas questões e tal, mas o que de mais genérico você espera que a Tami habilite nas pessoas? Que capacidades? Eu acho, essa questão que eu falei anteriormente não é só para terapeuta, viu, Flávio? Porque muitos que passam só em atendimento começam a tomar consciência desses fluxos. Sim. Por exemplo, um fluxo dessa natureza que até então não se percebia, que se chamava simplesmente de uma sinusite, por exemplo, né?
que é um bloqueio, que é mais bloqueio do que uma sinusite, que é o aumento de secreção, que era única e exclusivamente tratado com um medicamento, você começa a identificar que tem uma obstrução e você começa a tomar consciência de que o ritmo ali está diferente. Então, antes de esperar uma semana para a coisa se estabelecer, você já antecipou. Então, ela passa a ser preventivo, um ponto. Mas o mais importante, que eu digo, o nosso trabalho, né? Eu falo nosso porque eu, aqui, os alunos que participam, a Sumie, que me ajuda muito aqui nesse processo, que dá suporte para isso, né? É a consciência, olhar diferente, né? Olhar diferente, porque eu digo o seguinte: se a gente começasse a olhar diferente as sintomatologias, as manifestações do desconforto do corpo, eu digo pronto socorro e atender quem realmente precisa, né? O sistema de saúde atender realmente quem precisa. Tem muito mal-estar que a pessoa corre, uma movimentação, corre para o PS, uma movimentação ela vai resolver aqui. Ou automovimentação, tomar consciência que o corpo, em 80% das vezes, ele dá conta de uma dor por conta dele. Um processo inflamatório pequeno, você não precisaria intervir imediatamente. Se você tiver a capacidade de perceber que a coisa está ampliando ou ela está reduzindo, você começa não entra mais em desespero em situações de desconforto. É isso. Então, cai naquela questão que a gente voltou lá atrás, que a gente comentou lá no início, você levantou essa questão que é muito importante, que é como trabalhar com essa oscilação. Então, eu sei que quando entra no doença, eu tenho que curtir, aproveitar essa experiência. Mas quando entra num desconforto, e algumas vezes esse desconforto ele não é real, no sentido, ele é real enquanto experiência, tá? Mas não é real enquanto fato objetivo. Um desconforto que eu falo, não usa a expressão passar mal. Por exemplo, uma coisa muito comum quando está atendendo, né, é aquela sensação que a energia começa a dar, ou desprender, dá uma sensação de tondura, de mal-estar. Então, se alguém conhece por experiência labirintite, já está atacando minha labirintite. Se alguém tem um conceito de pressão arterial, estou passando mal, minha pressão está alterando. Fala, calma, observa, aprende a sustentar. A gente vai trabalhando, daqui 5 minutos, o passar mal dele já não é um passar mal. Desprender e daqui a pouco vem um bem-estar. Então, entender que a vida é essa, a natureza é assim. A natureza não é boazinha, não é ruizinha, né? De modo geral, ela tem suas leis. Tem momentos que ela tem que se equilibrar, que é o que o caos, né? Que é mais um mecanismo de equilíbrio com uma tempestade, com raios e trovoada. Você que está sendo prejudicado, que diz que é um perigo à natureza. Não. É a dinâmica dela, né? Então, quem já conhece a natureza sabe, ó, tem uma dinâmica aqui, eu não vou ficar em desespero porque o tempo fechou, vai ventar e dar raios e trovoada. Vai mudar alguma coisa? O que eu posso fazer nesse momento? Nesse momento, eu entro em estabilidade, eu me recolho para dentro da minha casa física. E daqui a pouco, mas o telhado está mexendo um pouco. Você não vai consertar agora. Daqui a pouco você vê, você tem que ajustar um pouquinho a telha, né? Se você pode sair, o sol voltou e vai voltar. Essa dinâmica. Aqui é a mesma coisa, sabe? Uma tempestade interna que a gente faz, a gente tem que voltar para cá. Qual é a tendência quando eu experimento isso? Me esparramo. O ensinamento básico é entender que quando a instabilidade vem, você só tem uma coisa que pode te dar suporte. A sua casa, que é seu corpo físico, encolhe. Quando a sua casa está te prendendo mais e está entrando naquela questão de marasmo, de peso, que eu chamo de tédio, significa que a energia paralisou. Aí eu tenho que sair da casa. Então, não é sempre lá fora, não é sempre aqui dentro. É entender que temos dinâmicas que são naturais. Então, quando a gente entende essa dinâmica, não é que eu vou achar, nossa, que legal, aí tem um outro equívoco, né? Tem pessoas que acham que quando entende trabalhar com isso, quando você recolhe a energia, pesa, vamos chamar de angústia, eu nunca mais vou experimentar o desconforto. Você vai experimentar o desconforto. O desconforto está lá. O que vai mudar é a sua lógica
a sua percepção. Isso é transformação. Você sabe que eu posso fazer algo para isso dispersar. E a melhor coisa é não brigar com o sofrimento, que deveria ser diferente, deveria ser assim, deveria ser assim. É assim, eu estou assim. E a partir de agora, eu vou fazer o trabalho. E aí o energético ajuda para que o que antes durava para mim 3 dias, vai durar meio dia. Isso te garanto. Nunca prometi e não vou prometer, porque não existe isso, esse estado de não voltar mais para o encolhimento, o peso da matéria. A questão é, você vai entender a dinâmica, não no intelecto, no corpo. Aí eu me encontro, me recolho, aprendo a fazer movimentos onde isso começa a dispersar. Quer maior domínio, né? Quer melhor estado de paz e espírito, entendendo que, por pior que seja a situação, eu me sustento ali em cima? Eu acho que não tem. Não tem. Porque você não depende mais tanto do externo. Você vai entender trabalhar o interno. Isso talvez é o eixo central da proposta do trabalho. Entender as dinâmicas internas, né? Te ouvindo agora essa descrição, me veio um exemplo que, se não me engano, em algum momento acho que você menciona nos vídeos que eu vi, mas você não aprofunda muito, mas acho que menciona, que seria é um quadro muito contemporâneo, né? E é um quadro extremo, eu acho, desse tipo de dinâmica que você acabou de descrever, que é pânico, né? Que é crise de pânico, ataque de pânico, né? Só uma curiosidade que me veio agora mesmo. É comum você ouvir, você atender pessoas que relatam essa vivência de ter crise de pânico? Esse é um quadro bem comum, né? E o viés que a gente tem para tratamento de pânico, a gente sabe, né? Que de modo geral ele vai cair em uso medicamentoso, né? Uhum. Mas como, nesse caso, é um esparramamento, eu chamo assim, um esparramamento, uma perda do seu controle de energia. Uhum. Eu vou até usar uma expressão aqui que eu uso e que eu acho bastante legal, né? No conceito de medicina chinesa, pegar o conceito agora de novo de medicina chinesa, mas não é só da chinesa, tá? A ideia de que quem conduz a energia é sua mente. Então, os fluxos. Então, se você tiver uma mente centrada, uma mente pontuada, quer dizer, não esparramada exageradamente, a energia tem que se concentrar no lugar só. Quando você esparrama ela em vários pontos, o que você tem? Você tem, na verdade, os fogos de artifício, né? Negativamente falando, é uma euforia que perdeu o controle, no caso eu vejo o pânico. Mas o que acontece? Você tem uma... É clássico isso, claro. Você tem uma sensação, outra sensação, daquela sensação você puxa um sentimento, uma memória de experiência, de mal-estar, e aquilo tomou conta. Uhum. Quando você começa a trabalhar pelo aspecto energético e entender que aquela sensação, você não vai morrer, por mais que a cabeça diga, eu vou morrer, não vai morrer. E peraí, deixa eu experimentar esse negócio. Onde está a sensação no corpo? Está aqui. Então deixa eu me fixar aqui. Se você conseguiu se fixar num ponto e não reage exageradamente às sensações, daqui a pouco estabiliza. Porque você entra numa hiperventilação, nesses casos, porque a cabeça, quando quer buscar a solução, uma saída ou uma segurança que ela não encontra, ela começa a trabalhar milhão aqui. Começa a trabalhar estímulo daqui, estímulo daqui. O que vai começar a produzir? Uma hiperventilação a nível respiratório. Uhum. A hiperventilação é técnica para gerar alteração do estado de consciência. Por exemplo, um revascimento, o que faz? O revascimento é a mesma dinâmica. Respiração holotrópica. Isso. Exatamente isso. E é isso que está acontecendo. Então, quando você entende, não aqui, porque nessa hora você já tem que ter um aprendizado que já tem incorporado. Aqui, ela vem, você vai perceber, sabe o quê? Em vez de um esparramamento, né? Ou essa sensação porque é uma sensação que relata, uma sensação de fragmentação, é a perda do eu. O indivíduo, né? A preservação do indivíduo não existe ali, né? Essa dinâmica, proteção individual. Ele se fragmentou inteiro. Então, qual é a sensação que vai morrer? E ele está morrendo.
Ele está morrendo por quê? Porque aquele ego identificado não tem onde juntar as peças. É uma morte. Né? Ou a experiência, né? Da fragmentação inteira, e algumas vezes acho que eu estou enlouquecendo. A loucura, na minha ótica, aqui, quando eu falo assim, dessa filosofia que eu sigo, né? Não é nada mais, nada menos que uma fragmentação do indivíduo. Não é um estado de doença propriamente dito. Isso já foi discutido muito, né? Filosofia também. Então, o pânico é exatamente esse quadro de perda do eixo, né? E as dúvidas e as certezas exageradas que a gente quer ter, e as dúvidas que surgem quando tem essa certeza, é um fator propício para isso. Mas, energeticamente, seria assim, o fogo tomou conta da pessoa, os fragmentos, e é uma energia que precisa voltar a sentar. Literalmente trazer para a Terra ganhar forma. Uma pessoa que perdeu a forma energética, ela se espalhou, busca pé. Não sei se dá para entender essa ideia, né? Na minha cabeça parece que eu estou entendendo, mas aqui não sei se está do outro lado já conseguir passar. Eu estava te ouvindo e me veio uma coisa assim que eu acho que é muito interessante, pode ser muito dolorido, né? Claro, para quem vive na hora é muito, super. Não. Isso é importante, né? Mas me veio uma ideia que é curiosa, né? Também lembrando de relatos de pessoas que já me descreveram viver esse tipo de experiência, que é assim, é uma percepção de que o corpo é ser tomado pelo corpo, no sentido assim, de repente o corpo é o rei, né? O corpo é o imperador, o corpo te tomou, como se ele, né? Onde é que ele estava antes, né? Mas em suma, você é tomado pelo corpo, num certo sentido, só que em vez do corpo ser aquela referência de estabilidade, de estar aqui neste planeta, neste espaço-tempo, neste momento, vivendo essa realidade, é o contrário, ele te toma, mas ele vira o grande fator de absoluta instabilidade, caos e imprevisibilidade, descontrole, né? Ele te toma dessa forma, né? Tão interessante, né? E, quer dizer, a forma mais interessante. Eu diria, sabe, que é uma falta de corpo, né? Talvez só daria uma retocada nesse conceito. Você perdeu a funcionalidade do corpo de te dar a estrutura que é a forma, né? O pessoal da espiritualidade, de linha de espiritualismo, fala uma coisa interessante, né? Da questão da mente, né? Diz que do sofrimento, aí para quem partilha da ideia, né? De uma consciência que sobrevive, é óbvio que eu partilho dessa ideia, não dentro de uma linha religiosa, mas que sobrevive a morte do corpo físico, ela tem dificuldade justamente se ela for uma mente muito esparramada aqui, porque não tem mais o contrapeso, ela não tem a âncora. Então, nosso corpo é a âncora para dar sustentação para a mente. Só que se o corpo mental desequilibra, a energia desequilibra, ele não dá mais sustentação. E aí ele fica doidão, ele fica com um circuito, né? Daí perdeu o controle do corpo, realmente. Ele que deveria fazer essa função e perdeu. Dá para partilhar bem isso. Tá? E uma coisa importante, Flávio, pode parecer que nem quando eu falo da depressão desse quadro aqui, eu sempre faço questão, né, de destacar, eu não estou negando o sofrimento da pessoa. Sim. Eu não estou negando o sofrimento. Eu estou dizendo assim, olha a dinâmica. Né? Porque você pode estar sofrendo e buscar entender a dinâmica. Ou você está sofrendo e esperar que algo aconteça de forma espontânea, que isso vai trazer você de volta. Não vai acontecer de forma espontânea. Eu não acredito que medicamento traga você no seu domínio. Ele vai te dar uma estabilidade necessária para algum momento, mas se você ficar dependente dele, né? Até quando você vai ter confiança em você? Você diz, não, hoje eu estou bem, mas estou bem por quê? Porque tomando isso. E aí você tende a acabar fazendo essa sobreposição, aumentando dose e vamos embora o resto da vida aqui, né? Agora,
Então, não é uma crítica, não use, não é, não, você não está sofrendo. Tem uma dinâmica, e essa dinâmica, se você colocar em prática, você experimenta que ela faz todo o sentido, porque não é uma especulação teórica, é uma vivência prática para lidar com isso. Isso sim. Sim. Eu vou te contar uma coisa que, na verdade, eu já contei e vou contar aqui para todo mundo agora, porque eu queria o seu comentário sobre, ouvindo a minha descrição, o quanto você acha que isso, a minha vivência, é próxima do que você vive, né, praticando o TAMI, entendendo esses processos e o quanto é diferente. Quando eu te ouvi, quando eu conheci você, vendo você falar pelo YouTube, ouvindo você falar pelo YouTube, me bateu muito rapidamente eu fiz uma conexão com uma vivência minha, né? Então, que foi o seguinte: há mais ou menos um ano eu estava numa crise pessoal muito intensa, muito dolorosa, estava num momento muito difícil, sofrendo e tal, e estava com as minhas defesas todas ativadíssimas, né? Aquelas defesas meio neuróticas que a gente, né, desenvolve ao longo da vida e que, quando a gente se sente muito ameaçado psiquicamente, afetivamente, você está sofrendo muito, você recorre a essas defesas que muitas vezes não são, né, elas podem ter te ajudado em algum momento na vida, não é à toa que elas se desenvolveram, mas elas viram umas coisas meio, né, rígidas que muitas vezes passam a ser disfuncionais, não permitem você entrar em contato direto com o que você está vivendo naquele momento e permitir que aquilo, portanto, passe, se transforme, né, vá, ande, se movimente, né? E eu estava nesse estado, eu estava sofrendo pra cacete, estava ali todo recorrendo aos meus modelos mentais de defesa e indo para o fundo do poço, assim, naquele momento muito ruim. E eu estava andando pela rua. E quase ninguém nunca experimentou, né? Uma coisa assim que os outros seres humanos não conhecem esse negócio. Não, talvez alguém. E aí eu estava andando pela rua e, de repente, eu tenho, né, uma relação com a ayahuasca que faz uns 3 anos que eu tenho. Então, naquele momento, eu tinha uns 2 anos de relação com a ayahuasca, de frequentar rituais. E eu estava... Só que eu não estava pensando em ayahuasca, eu não tinha ido a um ritual no dia anterior, nem na semana anterior. Eu estava só vivendo aquele negócio muito ruim e eu estava andando pela rua. E, de repente mesmo, assim, num segundo, eu me vi de uma forma que eu já tinha me visto em rituais de ayahuasca, sob a força da ayahuasca, como se diz, na força da ayahuasca. Eu me vi de fora. Eu vi o meu corpo, a forma com que eu estava respirando. A ayahuasca te conecta muito com a respiração, né? Ela te mostra que a forma que você tem de modular a experiência, talvez a principal seja a respiração. Né? Você percebe isso na prática, né? Além do que você não está controlando, além da música, do ambiente, mas a forma que você tem, íntima, pessoal, só sua, de modular a sua experiência é muito respiratória. A respiração é muito importante. E aí, de repente, eu vi como eu percebi de fora. Eu me olhei e vi como eu estava respirando. E, integradamente, isso já é um jeito analítico de dizer as coisas, porque, na verdade, a percepção é uma percepção do todo. Então, eu estou aqui analisando. Então, estou falando respiração. Aí, percebi também os modelos mentais, a forma que eu estava pensando o que eu estava vivendo. De fora. E esse de fora significa o seguinte, na verdade... O que, na verdade, significa o de fora não é um espaço, né? Não é uma diferença de espaço. O de fora é ver com a possibilidade de... Não é só a possibilidade, ver não se identificando totalmente com aquilo. Então, você vê como algo que está acontecendo, mas aquilo não te resume. Tem um outro você que está olhando e que não está totalmente emaranhado naquele estado. E esse outro você que está vendo e não está totalmente emaranhado consegue decidir. Isso que é maravilhoso, que é você olhar aquilo e falar: nossa, olha o que eu estou fazendo. Olha por onde eu estou indo. É muito ruim esse caminho que eu estou indo. E aí você decide, você consegue falar: não vou. E não vai. Né? E o não vai não é o jardim de rosa. Acabou o sofrimento. Não, não é nada disso. O sofrimento vai continuar. Só que você não vai recorrer àqueles mecanismos
que dificultam que o processo se faça da maneira mais fértil possível, que ande, que mude, se transforme, que você compreenda coisas que você deve compreender naquele momento, que você viva o que você tem que viver, inclusive a dor, né? Mas sem se sentir tão vitimizado, tão se sentir tão amarrado naquele, inclusive no corpo, no sofrimento todo que é físico ao mesmo tempo, que é emocional, físico, mental, talvez espiritual, né? E você consegue dizer, por aqui eu não vou. Eu vou fazer de outro jeito. Eu vou viver esse negócio mais ou menos como você descreveu na crise de pânico. Não, pera lá, eu não quero fugir desse sofrimento. Eu quero olhar para ele de verdade. Eu não quero me defender dele. Eu quero olhar mesmo na cara, nos olhos, e ver o que é para viver disso aqui, né? E é isso. Aí essa descrição para você bate muito com o que você busca e que você gostaria de, com a Tami, propiciar que as pessoas possam viver também? Eu diria a primeira coisa, essa experiência é uma dádiva, né? Né? É uma dádiva porque tem Foi assim que eu muito... senti. Foi assim que eu senti. Eu acho que tem muitos escritores, muitos gurus que falam, né? Dessa separação de uma coisa ou outra, né? A gente pode passar uma vida inteira lendo e não entender o que é essa identificação ou desidentificação, né? Uhum. É muito doido isso mesmo, né? E essa percepção, por isso que eu falo, né? Até qualquer tipo de alteração de consciência, seja ela produzida por uma atividade física, seja por uma atividade química, bioquímica, coisa do gênero, ela não vai tirar você, te levar para uma outra realidade. É uma realidade que você não percebia. Uhum. Né? Então, por isso, e não é todo mundo que faz uso da mesma substância que vai ter a mesma experiência, não tem como, porque estamos em nível de desenvolvimento, um tipo de dor diferente, um tipo de densidade diferente. Né? Eu acho que tem muito isso da densidade. Né? Mas a experiência que eu acho fundamental é essa, porque se você não tem essa mudança de percepção, que a dinâmica é diferente, você nunca consegue se transformar. Você nunca, os mecanismos de defesa, eles só vão se reforçando cada vez mais e criando mais resistência. Uhum. Né? E dentro dessa resistência, cada vez se torna mais fragmentado do todo, você perde a noção do todo. E aí eu acho muito interessante alguém querendo fazer um trabalho, por exemplo, de amor. Você não tem como fazer um trabalho... Eu vou voltar um pouquinho, só para eu acho bem interessante. Eu vou pegar o conceito de amor energeticamente falando, como eu olho. Né? O amor no conceito energético não é o amor emocional, emotividade, até muitas vezes bajulação emocional, né? Porque esse amor é uma troca. É uma troca conveniente, na maioria das vezes, onde se o Flávio gosta de mim, eu gosto muito dele, né? E eu digo, eu amo o Flávio, mas basta o Flávio começar a discordar das minhas ideias, já vira meu inimigo mortal. A gente vê pessoas que amam e depois de uma semana eliminar o objeto do amor. Por quê? Porque na prática é um amor que eu chamo humano emocional. Uhum. Quando eu falo amor energético, você tem a capacidade de estar unificado, estar inteiro. Todas essas partes, essa parte que trouxe você para fora aqui e te mostrou, te unificou. E quando você se unifica, você não tem mais espaço para trabalhar com a ideia eu posso chamar da revolta. Uhum. Então, eu acredito em milagre, acredito, mas não acredito em milagre pela imposição. Eu vou rezar e invocar um milagre, não vai acontecer. O milagre acontece quando todas as suas peças, todos os seus fragmentos, eles se uniram num único ponto, aqui. E toda a energia flui nessa mesma direção. Tem cura. Cura em qualquer nível. Né? E quando eu estou na defesa, mecanismo de defesa, isso não acontece. Por quê? Porque na defesa nós temos a fragmentação. Então, essa, para mim, é uma experiência assim, que eu poderia descrever também no conceito que eu acho muito bonito da medicina chinesa, mas, assim, de modo geral, todas as linhas que estudam a mente, o comportamento, eles fazem assim,
Se não for, se tiver um aspecto filosófico envolvido, vão dividir no mínimo em 3 condições. Uma mente que a gente chama que é a experiência direta, que a gente chamaria aqui de córtex cerebral. Nós temos uma mente que é a maior parte dela aqui dentro, uma consciência, né, que é a maior parte dela aqui dentro, que são outros componentes que a gente nunca tem acesso cognitivo, né? Que na visão da medicina chinesa, a gente tem 2 partes, tem uma que eles chamam de alma etérea e alma corpórea. Essa alma etérea sai para fora para buscar conhecimento numa consciência maior. Nessa consciência maior. Então, mas para que essas partes consigam trabalhar, essa tem que estar o quê? Desligada. Só que para essa estar desligada, você tem que ter um nível de confiança de perda de controle. Porque ali, se você se desespera, naquela experiência, se você desespera, o que está acontecendo comigo? Você não teria tido essa experiência. Tem que ter, talvez, nessas experiências do ayahuasca, o medo de perder o controle já tinha desaparecido. Então, muitas vezes, aqui no TAMI, eu falo, a única forma do trabalho não acontecer como tem para acontecer é se tiver essa parte da consciência, que a gente chama controladora cognitiva, não soltar para experimentar as sensações. Ou sensação, você tentar controlar e classificar ela num nível conhecido, lascou. Então, você teve todas as condições, mas naquele momento você fica assim, assustou, recolheu. O que está acontecendo comigo? Já era. Então, talvez, nesse ponto, a proposta é muito semelhante. É muito semelhante porque se você aprende a conviver com suas sensações, conhece as sensações, e quando você não conhece, também não tem medo de experimentar, você está aberto para um universo que ninguém tem mínima noção do que é. Mínima noção do que é. Né? Então, é uma experiência que talvez seria um desejo de todo o atendimento, um desejo de todo o trabalho. Eu acho que seria perfeito para identificar o que é o trabalho. Então, só para baixar um pouco a minha bola, essa experiência que eu descrevi foi a única vez na vida até agora que eu senti ela com essa intensidade e com essa eficácia, porque realmente no momento que eu decidi, eu não fui mais para aquele caminho, nem um passo. Né? Tudo começou a funcionar e andar e acontecer e se resolver de uma maneira boa, né? Então, mas assim, foi uma vez que eu consegui, eu espero, tô aqui tentando aprender. A ayahuasca, a impressão que eu tenho, que eu senti como uma dádiva mesmo, mas assim, foi uma dádiva que teve um curso para essa dádiva. Foram várias aulas, quer dizer, a impressão que eu tenho é que a ayahuasca, assim, que é essa coisa incrível, a experiência da ayahuasca, que você sente que tem uma condução, que tem uma inteligência te conduzindo, a impressão que eu tenho é que ela foi didática me ensinando esse negócio. Não é um negócio que de repente caiu do céu, não. Que a gente, quando a gente vê a fruta no pomar do vizinho, a gente não sabe quanto ele já limpou aquele pezinho da planta, quanto ele já limpou, quanto água ele já carregou para aquela planta. Nossa, que indivíduo de sorte, tem planta, tem fruto. Não, o fruto ele vem, né? E nem sempre ele vem do jeito que a gente quer, mas tem um ano que de repente você não esperava ver tudo aquilo. Então não é uma coisa programada. Vai regando, vai plantando. Tá? Não determine o tempo, mas invariavelmente tem fruto. Invariavelmente. E aí, quando eu te ouvi, eu falei, pô, é isso aí, caramba, esse cara está falando exatamente dessa experiência aí. E, então, eu quero né, ter mais intimidade com isso, né? Eu quero poder usar isso, inclusive em situações não necessariamente tão dramáticas, né? No dia a dia mesmo, em suma. E aí eu queria te fazer uma última pergunta minha, depois, claro, se você quiser, você pode, né, falar o que te der vontade, mas tem uma última pergunta, que é uma coisa que eu também te contei antes, que eu achei sensacional do último vídeo seu que eu vi, que é o papel, na sua visão de processo de cura, que tem dois conceitos ou 2 palavras, que são admiração e cuidado. Gostaria muito que você falasse disso, que para mim é uma coisa que também, de novo, que conecta muito com as minhas experiências de vida, mas que, além disso, para mim,
é meio que uma ponta para uma resposta, que eu acho que é uma resposta para uma pergunta muito importante também nesse contexto de tudo que a gente está conversando. Que eu tenho para mim que um dos problemas que a gente tem no modelo mental dominante é uma separação muito rígida entre prazer, êxtase, esses momentos sensacionais e tal, excepcionais, e trabalho, o trabalho do dia a dia, tá? Inclusive nesse sentido que a gente está falando, o trabalho de si mesmo, né? E eu acho que a impressão que eu tenho é que assim uma das formas de resolver esse problema da integração, da transformação mais efetiva, é começar a sintonizar que essas coisas não são separadas assim, né? Que, que tem trabalho lá no êxtase sabe, tem êxtase no trabalho, né? E tem prazer. E esses dois conceitos eu acho muito lindos porque eu acho que apontam para isso. Que você os apresenta como uma ferramenta do dia a dia, né? Para uma prática de desenvolvimento, né? Existencial, espiritual e tal, e que ao mesmo tempo é extremamente, eu acho que são coisas que dão muito prazer. Então, eu queria que você falasse um pouco delas, por favor. Então, essa é um exemplo prático. Por quê? Porque quando a gente fala... Eu vou usar uma linguagem bastante comum aqui no trabalho energético. Vamos mudar a vibração, né? A palavra comum. Pensamentos positivos. Eu nunca entendi muito bem como produzir pensamentos positivos num estado denso, né? Você produz argumentos dos discursos bonitos, politicamente corretos, né? Então você criou um mecanismo. Mas quando você está com a nuvem, né? Quando você está pesado, energeticamente pesado, é muito difícil você experimentar pensamento de uma natureza diferente, porque o pensamento é resultado do estado energético. E também não é para se condenar quando esse pensamento vem, porque para mim é um fator de avaliação importantíssimo aqui nesse momento. E a admiração, ela bate com essa ideia de amor. Porque quando se fala em amor, eu não consigo exercitar o amor, né? E principalmente em situações adversas. É complicado. Até porque você tem a sua necessidade de preservação individual. Então, a gente vem com um dilema, a gente nasce com um dilema. Ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar a abertura, a unificação, mas eu tenho que nascer imbuído dentro da minha biologia com um instinto de preservação. Percebe o dilema que é esse? Ao mesmo tempo que eu tenho que me preservar enquanto indivíduo, eu tenho que expandir enquanto consciência, enquanto ser humano, um ser espiritual. E aí fica um jogo danado, né? Então, se deixar no automático, isso aí já dá um choque aqui. E aí o conceito que eu falo de amor energético, então, tá difícil fazer isso? Dois caminhos são interessantes. E não só para você se arrumar, Flávio, quem está ouvindo aqui, não é só para você se arrumar, para você identificar por que você está naquele estado. Por que está de bode, ou por que está eufórico. Né? Eu acho que o primeiro ponto não é seu bem-estar, e sim como um detector de encrenca à vista. Que não existe fator externo para te justificar seu mal-estar, mas você está no mal-estar, então tem peso. Então, normalmente, eu costumo fazer essa pergunta para mim, e aqui meus alunos sempre fazem essa pergunta, e para cliente, quando está travado num ponto, eu pergunto, o que você admira hoje? Se você não está admirando nada, então não vem com discurso dizer que está tudo muito bem. Está insatisfeito. Ou, uma outra pergunta, você te cuida de algo? Pode ser uma planta, pode ser um cachorro, pode ser a casa do vizinho te ajudando, ou qualquer coisa que você cuida. Mas eu quero dizer assim, o ato de admirar, o ato de cuidar, ele não está relacionado ao objeto, sim, é um estado interno. Agora, você tem que tomar cuidado com tudo. E isso também cai nessa filosofia que eu venho andando e me guio por ela, como tudo. Tudo tem armadilha do seu oposto. Tudo. Por quê? Porque na admiração,
você admira e aquela sensação, você está bem aquele dia, né? Qualquer pessoa cantando ali, nossa, fica admirando. Não tem isso. O ato de conseguir admirar alguém cantando, admirar alguém fazendo algo, admirar algo que alguém fez, ou admirar uma flor, admirar um pássaro. Isso aqui, quando você vê, está cheio. Você está assim, ó. Se você fechar o olho, esquecer o que eu estou falando e experimentar internamente, isso é o fluxo de energia. Porque quando a gente está nesse estado, a energia flui naturalmente, não precisa fazer nada. Só que a admiração tem um problema. Você vai experimentar essa sensação. Experimentei essa sensação. Vou experimentar. O negócio é gostoso. Aí você vai perguntar para mim, o que eu faço para isso permanecer? Você já sai da admiração? Se é algo que está no outro, você já entra para um caminho que já não é mais admiração, não é o caminho do amor, você já entra para inveja. Uhum. Quando você quer se apropriar do algo que você admira, um pássaro, você quer se apropriar do pássaro que você está vendo lindo, você vai lá prende ele. Já não é mais admiração, aí já é quero me apropriar. Quando você entrou na ideia de se apropriar, é meu, entrou na competição, entrou na individualidade, aquele objeto que você gerar, tudo isso, você leva para casa e não gera mais a mesma coisa. Então, a admiração ela tem que ser que nem sem segunda intenção. Eu experimento pelo experimentar. Então, quando você começa a perceber que uma semana você não admira nada, você pode não ter percebido, mas você já está entrando para um processo que amanhã, depois, vai dizer que é um estado depressivo. E o cuidar é a mesma coisa. Se eu tenho uma planta, vou pegar a planta que é mais fácil. Estou cuidando da planta. Florzinha, vou lá, corto. Né? E eu acompanho o desenvolvimento dela, me dedico para ela. E você vai criar uma relação agradável com essa planta. Então, isso é o cuidar. A partir do momento que você pensar assim, e se essa planta morrer? E se essa planta tiver uma praga aí? E se eu não estiver colocando a água correta? E se eu não estiver colocando a adubação correta, já saiu do cuidado, virou preocupação. Energeticamente, ele já não tem mais validade. É o que faz muita mãe. Muita mãe. Diga, eu amo o meu filho, eu cuido do meu filho, mas a partir do momento que ela chegou o momento que o filho tem que ir, e ela não deixa o filho ir, então começa a controlar o filho, porque fica com medo que vai acontecer para o filho, o amor que ela tinha, que era o cuidado que ela desprendia aqui, que alimentava ela, vai virar doença. Porque aí ela vai começar a ficar em casa, travada, aí vai subir a pressão, ela vai ficar labirintite, fazer um monte de coisa. Ah, mas eu te amo. Eu sei que eu te cuido porque eu te amo. Tem uma preocupação. Você me dá um benefício estar presente do meu lado, mas se eu perder o que vai acontecer? Então já não é mais benéfica essa relação. Você percebe como é muito Sim. Tênue a linha aqui. Então, eu, terapeuta, estou cuidando de alguém. Quando eu estou fazendo um trabalho puramente energético, ou puramente estou fazendo o que eu sei, e eu não estou preocupado exageradamente com o resultado, eu detectei, faço, eu me realizo. Se a partir do momento que eu precisar perguntar, será que vai funcionar? Mas eu tinha que melhorar aqui, tinha que ser melhor. O resultado não aconteceu do jeito que eu queria. O cuidado já não me alimenta. Então, quando eu faço um trabalho energético, eu falo para o pessoal, fez o trabalho, faça. Você vai ver que você se alimenta. Você sai alinhado junto. Agora, se você está preocupado, se poderia ser melhor, o que vai acontecer? Deixar de acontecer? Aí você vai dizer que pega a energia dos outros. Então, aí tem uma dinâmica bem interessante nessa leitura que a gente faz aqui. Mas antes de tudo, só para fechar a ideia, é o conceito de usar como alarme. Então, quer saber como você está hoje? Pergunte, o que você está cuidando? Nada. Cuide de algo. O que você admira? Nada. Então, não é que você tem que sair admirando qualquer coisa. Simplesmente diz, a energia não está fluindo, você não está capacitado a admirar nada, não vem falar que você está bem energeticamente, você está desequilibrado. Desequilibrado no sentido, está pesado, está denso. Porque você não está no campo da leveza. Você só admira quando está leve. Tá? Eu acho que é a ideia central desse aspecto. Eu de vez em quando tenho que lembrar isso, sabe? Eu de vez em quando me lembro dessa... a mim mesmo. Né?
Quando eu dou aula e falo disso, eu fico dando aula lembrando, opa, Marco, opa, aqui, voltando. Então, é importante. É funcional, tá? É funcional. Muito legal. Nossa, eu acho que esse seu relato, para mim, eu associei a coisas, né? Eu tenho muito essa sensação talvez meio zen budista, assim, que adoram paradoxos, né? Esse pessoal que adora um paradoxo. E de certa forma eu sempre senti isso, que as grandes verdades elas são sempre paradoxais, né? Porque justamente elas não se encaixam completamente na linguagem, né? Então elas têm sempre uma ressonância paradoxal, elas têm uma coisa assim. E eu acho que aí tem dois que são daqueles uau, né? Daquelas questões que é envolvimento com desprendimento, né? E conexão com liberdade, né? E não é mole, não é mole. São práticas que, né, a gente tem que muitas vezes a gente fica caindo no um ou outro, né? Mas e aí, Marcos, você teria algo agora a acrescentar? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Por mim, estou super satisfeito. Se a gente continuar batendo papo, porque uma coisa vai puxando a outra, e iríamos longe, né? Mas eu acho que o nosso bate-papo aqui deu para passar uma noção do que é, né? Exatamente a proposta. E a minha preocupação é sempre essa, né? Não me trair na proposta. Porque se eu acredito em algo, a gente tem que tomar cuidado, né? Para não se trair nesse eixo que a gente que optou. Posso até estar equivocado, mas você pode até estar equivocado em algo que você acredita, mas da forma que você faz, esse equívoco vai ser insignificante. Que eu particularmente acho que a gente tem aqui, eu até vou pegar uma música que eu gosto muito, uma parte, não sei se eu vou conseguir reproduzir direito, mas a do Raul Seixas, né? Que ele fala assim, o que a gente leva, o que importa é a vivência. Não interessa exatamente o que você está fazendo na sua vida, é a vivência. Então, na sua vivência, você não se trai ou não trai ninguém, não interessa se você estava aqui, acolá, é a experiência. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes na tentativa de fazer algo ser compreendido ou levar a sua ideia ser abraçada, você pode usar meios que não são muito adequados. Opa, deu uma travadinha aqui para mim, vamos ver se volta. Oi, Marcos, deu uma travadinha. Voltou. A última coisa que eu ouvi foi: você pode usar meios que não são muito adequados. Adequado é a exceção para quem faz todo meio adequado, né? Eu digo o seguinte, no caso da proposta sua, né? Então, algumas vezes a gente corre o risco de se trair para ter resultado. Só que aí, nesse caminho, a vivência que você carregou qual é? Você não confia nem em você. Você não pode confiar em você. Né? O conceito de se trair eu acho perigoso. O que é o conceito de se trair? Marcos quer, por exemplo, aqui no meu trabalho, o Marcos quer que o trabalho dele seja conhecido ou o trabalho dele esteja correspondente com a vida dele. Então, é essa prática. Então, se tiver que optar por um e o outro, vou levando esse aspecto, porque tem um preço grande de você não casar uma coisa com a outra. Eu não sei se me fica claro aqui, né? Acho que nesse sim. aspecto, mas a ideia é assim. Então, e aí eu olho muito, eu falo, não tem como a gente descobrir a verdade das coisas. A verdade é muito complicado. Ou se alguém é verdadeiro ou não. Você está falando a verdade, não. Mas a gente tem como descobrir de forma indireta, que se chama coerência. Né? Se as peças elas estão se encaixando, a pessoa pode até cometer alguns equívocos, mas se tem uma coerência, os equívocos eles são pequenos. Se hora está aqui, hora colar, um discurso aqui, outro torto daqui, quando vê, você pode até convencer naquele momento aquele discurso, mas se ele não casa com o resto, vai ter um pequeno desajuste. E eu, que optei por isso, eu vou ficar fragmentado também. Né? Então, se eu tivesse que olhar
de modo geral, hoje nós temos tanta oferta de possibilidades, que algumas vezes a gente vai pegando uma aqui e acolá e não se cuida, e quando vê, você não fez uma estrutura. Você tem um monte de fragmentos. Então, tem que tomar muito cuidado com os fragmentos que a gente tem. Porque o conhecimento, o excesso de informação, ele afasta a gente de ser, né? Parodiando alguém. Essa foi as duas coisas que me chamaram mais atenção quando eu ouvi, né, assisti ao vídeo, a seu vídeo no YouTube, o primeiro que eu vi, foram duas coisas. Uma é isso, aquela que eu já falei. Nossa, ele está falando justamente desse tipo de coisa que me interessa muito entender melhor e praticar mais e tal. A outra foi uma coisa que eu acho admirável em você, e que é uma coisa que eu acho que está um pouco rara nesse nosso momento cultural, de civilização e tal, que são as pessoas que, ao descobrir algo valioso, ou criar, né, algo valioso, eu sempre acho que uma mistura de descobrir e criar, preservar aquele valor, ter um rigor consigo mesmo ao falar da coisa, ao praticar a coisa e ao falar, para não ficar com muita historinha bonita que soa bem para as pessoas, mas que não é aquilo exatamente. Então, assim, né, preservar muito aquilo, o valor daquilo que você descobriu, aquilo que você está criando, né? Não ficar com um discurso meio marqueteiro, mesmo que seja um marqueteiro, né, espiritualizado e tal, né? Tem uma fidelidade ali à sua verdade, né? Eu senti isso muito claro na sua fala, na sua forma de se comunicar. Então, maravilha, Marcos. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi um bate-papo agradável. Eu nunca tinha feito um bate-papo assim mesmo, né? Nessa forma, mas eu achei bem tranquilo e gostoso. Normalmente a gente está mais preocupado com o fio da meada. Aqui fica uma coisa solta, mas ao mesmo tempo bem sustentada. E agradeço pelo convite, né? Legal. Mas para quem está assistindo, eu peço de novo que dê like, compartilhe, se inscreva no canal, que ajuda a continuar esse trabalho. E então, Marcos, valeu, boa noite, muito obrigado, espero te rever em breve. Com certeza a gente se vê por aí. Fique na paz, todo mundo aí que tiver aqui assistir. Tchau. Agradeço Até a próxima. atenção.